tradição. Todo mundo enganjado, é só alegria. A abertura é 2 dias no parque de exposições. Vai ter forró a noite toda. Eu vou beijar na boca, é muito arrasta-pé. Vai começar a melhor festa do ano no circuito Gonzagão, em Conceição do Caeté. Eu tô colado no circuito Gonzagão, se Deus quiser eu não abro mão. Vai começar a melhor festa do ano aqui em Caeté, no circuito Gonzagão. Eu tô colado no circuito Gonzagão, se Deus quiser eu não abro mão. Vai começar a melhor festa do ano aqui em Caeté, no circuito Gonzagão. Ei, São João danado de bom, e o Santana. Depois do parque vou pra Aroeira, é forró a noite inteira, chega a contagia. Em Juazeirinho, todo mundo colado, dançando o São João da alegria. Chegando em Alma é São João na roça, tem uma palhoça, é muito arrasta-pré. Distrito de São João, amanhece o dia, que coisa linda, tá cheinho de mulher. Em Salvadalha a praça tá lotada, tem uma alvorada que é tradição. Tem banda e assunto tá pegando fogo, o rabo atrás do povo com uma multidão. Eu vou colado no circuito Gonzagão, se Deus quiser eu não abro mão. Eu tô colado no circuito Gonzagão, se Deus quiser eu não abro mão. Vai começar a melhor festa do ano aqui em Caeté, no circuito Gonzagão. Vai começar o circuito Gonzagão. Vamos começar o circuito Gonzagão. Vai começar já depois de manhã, né, compadre? Boa noite, indo bucha grande. Sim, compadre. Só tem barriga grande aí. Tu tá repetindo essa conversa aí. Por quê, filho de Deus? Mulher teu aí, Por que tu tá repetindo essa conversa, filho de Jesus, né? Agora tá sabendo que tu tem bucha grande. Eu tô sabendo. Bora adiantar. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Desmoralidade. Deus é mais. Vamos adiantar aqui, deixa eu botar mais um grauzinho aqui no microfonezinho. Aí tá chegando aqui as qualidades, daqui a pouquinho nós temos visitantes. Vai ter 2 visitantes aqui hoje, a gente vamos aprumando aqui o estúdio. Pra ver se dá, né? Pra ver se dá pra caber todo mundo aqui, né? Vamos adiantar aqui pra ver se cabe os buchos grandes, né? Tá aqui já as cadeiras, né, compadre? Tá aqui as cadeiras. O Mário Catarina já chegou. Mário Catarina já chegou. O que foi, menino de Jesus? O que foi, menino de Jesus? Deixa. Cala a boca, filho dos infernos, é uma risadaria aqui, né, Mário Catarina? Que não tem futuro. Meu Deus. Desliga esse rádio aí, comadre. Desliga esse rádio aí, que esses meninos, velho, tá me empurrinhando aqui, tá pirriando, virado o veneno antigo. É chamado veneno de mata-rato, né? Veneno de mata-rato. Nós estamos principiando com a Cultura aqui. Hoje nós temos um bate-papo. Nós temos um bate-papo aqui com o comadre Bia Manzini, com o padre Arthur, o chefe do departamento de cultura. Falar um pouco do circuito Gonzagão que está batendo na porta aí, né? Está batendo na porta. E ele é quem pode falar da novidade que vai ter, né? Enquanto isso, a gente já vai adiantando aqui, botando as coisas no lugar, nos prumos, né? Botando as coisas no prumo. Vamos adiantando, que não são beijo nem nada, né, compadre, velho? Vamos adiantando, não são beijo nem nada. Se eu aprumar aqui, ver se as imagens ficam mais bonitinhas, calorosa, tal e tal. Dá para assistir, dá para ver. Não precisa muita lambança, não precisa muita coisa. Tá meio pirrinhada ainda, vou ver como é que tá aí com Mariana, que está nos assistindo, nos auxiliando aí. Ver como é que tá chegando o sinal aí, comadre. Já chegou aqui Ivonete Santos. Boa noite, comadre Ivonete. Daqui a pouquinho tem 2 convidados aqui que vai falar Deixa eu botar mais volume. Vai falar um pouquinho aqui da festividade, né? Vai falar um pouco das festividades. Vai começar lá no parque já, né? Gerson Ramos Santana chegou. Boa noite aí, por cá. E nós tá aqui, o espaço está aberto, né? O convite foi feito. Confirmou a presença, né? Tá chegando, que a correria desse povo é medonha. Já dizia o velho, né? É medonha, correria medonha. E nós vamos adiantando aqui, botando as nossas coisas em ordem, que não são beijo nem nada, né? Não são beijo nem nada. Os meninos de hoje os meninos desaprumados, não sabe, não dá benção aos pais, né, Gerson Filho? Falou, benção é meu pai, digo no zap. Pelo zap, benção é meu pai. Muito bem, benção é benção, né, comadre? Hein, Vanete? Benção é benção, portanto, que tá abençoando, tá benção.
E é isso que vale, é estar vivo. Não é do tempo dos beiju, que os meninos davam a benção ao pai. Pai, me arruma um beiju desse aí, para ver se melhora as coisas pra gente aí, né? Ver se melhora as coisas pra gente aí. Mas é assim mesmo, né? Nós vamos aprumando aqui de gavazinho, não somos beijo nem nada. Não somos beijo nem nada. Deixa eu botando as coisas só no lugar aqui, gente, porque a gente estamos aqui aprumando. O estúdio mudou aqui o sistema, né? A gente mudou o sistema por quê? Porque o sistema agora vai para 3 pessoas. Tem que fazer aqui uma mudançazinha aqui, para ver se nós conseguimos fazer um painel bonitinho aqui, para melhorar. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar o que eu estou precisando aqui, né, compadre? Achar que eu estou precisando aqui, para eu mudar esse balcão um cadinho aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui o balcão. Deixa eu ver onde é que ele está. Achei. Ele está aqui, então eu vou controlar ele um cadinho para cá. Deixa eu ver se ele vem mais para cá um pouquinho. Aí, balcão, para não ficar muito feio, né? Não ficar muito esquisitos. Muito bem, pronto, vamos adiantar. Vou adiantar, aqui chegou aqui Zé João. Fubale Fufu, esse nome é o nome mais bonito da praça. Hoje é Fufu, né, Fufu? Aí é feio, eu conheço. Cala sua boca, viu, compadre? Cala sua boca, esses meninos velhos que só vivem tirando sarro dos outros, né, Fufu? Coitá, cultura comigo Santana. Esses meninos velhos, compadre Joel, cadê José Ramos do Guimarães Itapucá? Boa noite aí, compadre. Itapucá vendo a gente aí no Cruzeiro da onda, pai. Cuscuz tá no fogo, pô. Itapucá, Cuscuz tá no fogo. Rapaz. Não fale em cuscuz num ambiente assim, né, comadre Ivanete? Comadre Catarina, falar em cuscuz assim ao vivo, né, Zé João? Vou fazer o seguinte, Zé João aqui, pra eu fazer a abertura do programa aqui, botar aqui pra melhorar, né? Se eu botar Zé João aqui pra cantar um negocinho ligeirinho, pra eu ir programando aqui, que eu gosto de... Quando eu boto Zé João aqui no meu primeiro horário aqui, dá sorte no meu programa, né, Zé João? Zé João tem um sangue bom, já dizia com o Padre Vianney. Zé João tem um sangue bom, menino de Jesus, rei da onde é Zé João? É lá de Teofilândia, do setor de Teofilândia. Tá caindo toró aqui, Zé João. Tá caindo toró, né? Cadê Zé João? Cadê o Febrento, velho? Tá por aqui. Deixa eu botar Zé João pra cantar. Ele vai abrir aqui o programa. É São João, mas depois a gente tem um papo melhor aqui. Cadê Zé João? Deixa eu ver ele aqui. Zé João, velho. Bora, Zé João, bora. Olha, amiga senhorita. Olha, aê. Eu nunca pude lhe dizer. Eu pude mais 4 cheios para baixo. O senhor me perguntou. Cadê os becks? De onde venho, nem pra onde vou. Quem tem o nome de Renato? O nome de Renato, quem tem? De onde venho, o nome de Renato, quem tem? Vamos mandar um não importa, tudo já passou. Dói. O que importa é saber. Rapaz, foi a ideia de desligar o som. Bota aí, Edu Claudinho. Aqui, Wanda, sai daqui. Já liguei pra Renato 4 vezes. Nunca tem é quase nada. Chama na roda. Mas temos só como amigo. Ô, Rob, vem cá, Claro Rob. que eu sei, vem morar comigo. Ei, velho. Uma gaiola. Olha, vai. Chega, Rob. Pega nosso amigo. A pancada aí é forte. Vai, hoje vai. Sabe que eu sei, vem correndo. Se ela morar comigo, se ela não tiver, ela leva fé. Aqui é pequeno, mas dá pra amador. Vai, minha filha. Zé João velho cantando Amiga Senhorita, né, com o Padre Biagi. O Padre Biagi tá dando glória a Jesus, moda da chuva, né, Biagi? Plantou assim uns pezinhos de feijão, umas covinhas de milho para entreter os meninos, né, Zé João? Meu microfone não tá muito lescado, tô achando ele com uma covardiazinha assim. Fale mais, filho dos infernos, velho, cheguei, né, Zé João? Pois é, né, compadre, velho? Padre João Paulo aqui, com Biagi, com o padre Biagi plantou uns pezinhos de carrapicho, não arrancou os carrapichos para plantar o pé de feijão, nasceu, foi a larga, foi Biagi, foi uma confusão danada, e aí nasceu machista no lugar do feijão, o mamão arrinou, se deu melancia. Você sabe, se você não pulverizar lá com veneno de afrofone, não vai melhorar, né, compadre Zé?
Eles mesmos, ele plantou amendoim, deu coco, é uma confusão. Mas ele está agradecendo aí a Jesus do céu pela chuvinha, né, compadre? Zé João, muito bem, Zé João. João Paulo Carneiro Ramos. Ô, compadrinho, você comeu carne de só. Minha Maria, né? Tu é doido, rapaz, não fale nisso não. Isso aí é carne de só, a gente comeu tanto que não podia ver um só abrir. Que já dizia hoje, carne de só. Naquela época não existia geladeira, né? Já sabia, o sol tinha que ficar com badog, apontando. Mamãe botava as carnes para secar, temperava, botava os temperinhos, né? E botava no agasalho para secar, e nós com badog, né? Cada uma semana batia para o ímpar, para ver quem chegava para tomar conta, né? Para ver quem chegava para tomar um pouco de conta da carne. Mas a gente já fez isso, muitão, né, compadre? Muitão. Então, carne de sol era uma coisa que a gente tinha demais da conta, né? Demais. Vamos adiantar, eu puxei a imagem para testar aqui os meteoristas, né, compadre? Muito bem, compadre Biagem está por cá, compadre Adão chegou. O padre Biagem mandou aí um vídeo, foi, Biagem? Eu cheguei agoniado, não deu tempo, né? Hoje choveu aí, compadre velho, choveu aí, né, compadre? Lá nas terras de compadre velho, de compadre Zé João, foi? Nas Teofilândia, setor Teofilândia, compadre Adão Carneiro, tá vendo a gente aí, né, Adão? Eita, esqueceram de mim, compadre Adão. É um velho bonito, né, compadre Adão? Como é que esquece Aí disso? é feio, eu conheço. Os meninos ficam aí se interferindo, né? Dizendo que o velho é feio. Não é só pra conversar o bucho grande. Boa noite, indo bucha grande. Bora, vamos adiantar, Já Catarina. tem barriga grande aí. Sim, eu já sei. Só também aí. Eu já sei. Mexendo com mulher teu aí, só metorinho. Metoinho. Que fica. Sim. Bora, daqui a Agora tá sabendo que tu tem bucha grande. Deixa, teu compadre Adão. Vai te ver. Falta Parece que tu tem mesmo de bucha higiene grande. esse menino, né, compadre? Daqui a pouquinho, Fufu, vai ter aqui o nosso convidado especial, né? Tu tá aqui em Coité, Adão? Fica aí, Adão. Daqui a pouco tem dois convidados aqui batendo papo marrento. Compadre Bia e compadre Arthur. Vai estar aqui falando daqui a pouquinho. A cadeira tá aqui já, os microfones, 2 copos de água, uma pedinha de sal e um pedaço de manga verde. Que é assim que se faz com visitante, né? Precisa que a gente é beijo de nada, né, compadre Adão? Fica aí, não sai não, viu, Adão? Que o meu amor vai receber. Sim. Aqui menininho danado pra tocar triângulo, mugliquinho, olha. O forró da tia me dá você, pra comer a florinha da noite. A brincadeira é uma vovó, é animal, a coxinha, chega a capira pra dançar. E na entrada da esquina é proibido curtir. A poeira sobe, o suor desce, a gente vê o sol raiar. Então comer o caderno, mas não pode reclamar. Tá ganhando dinheiro, é por dinheiro que é. Se ele deu uma entrada, é proibido cochilar, é proibido curtir. Nos últimos dias nós estivemos visitando todas as obras em andamento no nosso município. São mais de 42 obras que nós percorremos para mostrar às pessoas o que estamos realizando nos últimos meses. E hoje eu não poderia deixar de vir aqui, no Centro Cultural, para mostrar essa grande reforma. Uma reforma que nós prometemos em campanha à classe artística do nosso município e da nossa cidade. Estaremos todos juntos aqui, com a classe artística, para poder presentear todos eles com essa grande reforma do Centro Cultural, que será a Casa dos Artistas de Coité. Vou falar. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, hoje eu estou aqui com o nosso amigo Hugo, engenheiro do meio ambiente, e vai falar desse evento aqui hoje, sobre a importância do Dia Mundial do Meio Ambiente. Bom dia, Hugo. Bom dia, meus amigos. Estamos aqui hoje na frente da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Economia Solidária, para a gente estar comemorando aqui o Dia Mundial do Meio Ambiente. É um dia comemorado aí em todo o mundo, né? No sentido da consciência ambiental e da consciência da sustentabilidade. Sim. Temos aqui doação de mudas aqui hoje e, além disso, estamos fazendo um plantio de mudas em vários pontos da cidade, né? Com o intuito de trazer o bem-estar e a sombra, né? O sombreamento aí para nossa cidade. Aí o pessoal que tem sítio,
fazendas, pode procurar a tanto secretaria. na zona urbana quanto na zona rural, pode estar procurando a gente aqui ou então visitar o viveiro municipal lá no Parque de Exposições e adquirir sua muda gratuitamente. Muito bem, então hoje todo dia hoje é comemorado aqui É o Dia do Meio Ambiente agora de manhã aqui na secretaria e a gente vai fazer um evento numa escola também no Instituto da Educação Ambiental. Pronto, muito bem, obrigado meu amigo. Primeira atração da noite. Atração da noite lá pro forró de Tiaputa, viu, compadre Delvan? Compadre Delvan aí de Santa Rosa, mundo dos canários, dos pombos, todos os passarinhos que tem lá, né, compadre? Gaiola, papagaio, gaiola, os passarinhos. É ali logo de junto da onde, compadre? O endereço ali de compadre Delvan, velho. Todo mundo sabe que é ali de frente, ao lado do mercado de fruta, né? Que a gente chama o centro de abastecimento. Não é isso, compadre Delvan, velho? Isso vai dar um velho bonito, né, compadre? Vai dar um velho bonito. Aí é feio, eu conheço. Você não sabe de nada, menino do bucho grande, né? Boa noite, menino do bucho grande. Compadre Delvan, velho, é um do bucho grande. Compadre Midinho disse que o bucho dele não é mais grande, é um capacete. Boa noite, menino do bucho grande. Compadre Delvan, essa aí vai ser a festa lá, a atração do forró de Tiaputa, viu? Vai ser lá, ó, as atrações aí, ó, bacana, ó. Primeira atração da noite. Chão de avião. Xande do Arrocha. Segunda atração da noite. Natanzinho. Natanael e Banda. Que diabo é isso? Terceira atração da noite. Tarcísio Tarcísio da acordeon. Tarcísio e Tadeu. Pra lá. Quarta atração da noite. João Gomes. João do Pandeiro. Que diabo é esse? Quinta atração da noite. Henrique E Juliano. Henrique Vaqueiro. Pra lá, não conheço ninguém. Pra fechar a noite. Max Silvano. Maxwell da Sanfona. Só Segundo porqueira. dia, vem aí. Mano Batidão. Manuel e Elias. Que diabo é esse aí? A sensação do momento. Só porque não conheço nem a Pra banda. encerrar com chave de ouro. Vem aí ele. Gustavo Lima. Eu sabia que ia prestar. Gustavo e Damião. A dupla do momento. Quem diabo é Gustavo e Damião? Quem sabe quem é Gustavo Damião, compadre Chico? Tu conhece, compadre Chico? Quem é Gustavo? Compadre Isoleta de Oliveira tá lá vendo a gente, né? Isoleta tá vendo a gente. Isoleta Silva Barreto, Renivaldo Oliveira, Simpliciano Cip, né? Tá vendo aí a gente lá no mundo do Pitbull. O nome dele, ele tem um apelido, né, compadre Adão? Banda ruim dos infernos, velho. Dizendo o velho Forrobodó, isso é um cuscobeu, né? Não, o velho não tem nada a ver, né? O velho não condena ninguém, né, compadre velho? Compadre Chico, vai ser esse forró aí na terra de Cardozinho com esses cantores aí, né? Redivaldo, tá vendo a gente? Redivaldo Oliveira, Simpliciano Simples vendo a gente aí, compadre Delvan Ramos da Silva, né? Compadre Delvan, que é lá, compadre Nenê do mundo dos canários vendo a gente aí, Adão Carneiro, compadre Zé João na Teofilândia, Biagem tá aqui descendo pro Riacho do Martim. Cuidado pra essas águas não levar aí, viu, compadre Riacho do Martim aí. João Paulo Carneiro vendo a gente também aí, já falei, mandei um alô pra ele aqui, com Mariana Almeida, né? Já falei aqui, compadre Fufu. Esse nome de Fufu é um nome meio estranho, né, compadre? Aí é feio, eu conheço. Os homens do bucho grande, bicho. Não dá certo, boa não. noite, menino do bucho grande. João Paulo. Aí. Só tem barriga grande aí. José Ramos. Também aí. Ô, José Ramos. Mexendo com mulher teu aí, Tá mexendo não. Vamos adiantar. Bora adiantar o lado, deixa pra lá. Ô, Nedina, tira essa perna do descanso, militríssimo. Ô, Nedina. Meus compadres, eu tô com 97 anos. Sim. Eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Mário Catarina Lavi tá vendo a gente aí, Voneta, irmão do velho, Gerson Ramos Santana, tá lá vendo a gente aí, compadre Nilza Santana chegou, né, compadre Nilza? Tá por aí, compadre Nilza? Será que papai e mamãe tá lá vendo a gente nos YouTube? Ninguém sabe, né, compadre Nilza? Não entra os meninos lá, uns coscobeu, né? Maria, compadre Maria de Amparo, tá vendo a gente? Maria de Amparo, boa noite, compadre Maria de Amparo. Eu acho que é o nome de Maria o nome mais bonito, mas quando botou Amparo, né? Aí é feio, eu Menino, conheço. sai de confusão, menino. Deixa essas conversas pra outra coisa, né, rapaz? Esse menino fica tirando sarro do povo mais velho. A confusão que não cabe esses meninos velhos pelo meio aqui, né, compadre? Compadre Lin, aqui é Braia, manda um alô aí pra E mim. eu com isso, Braia, que vai estar aqui daqui a pouquinho, é com o Mário Bia, vai estar aqui mais com o padre Arthur, né? As cadeiras estão aqui, o microfone tá ligado e estamos esperando ele chegar para nós pilhariar aqui com o padre Adelídio. Não sai daí não, Adelídio, filho do Coscobeu, homem da fotografia, né, você
Você é o culpado pela essa pataquara que está acontecendo na cidade aí com o meu nome, né, compadre Delide? Você que está tirando essas fotos, enviando pro paparazzi, né? Eu vou falar com a mãe Penca para rezar você, pra você passar 3 dias doido de ficar sem poder levantar os olhos, né, compadre? É. Sim. O forró da tia é melhor que eu sei. A bandeira a florinha da notícia. A bandeira é uma papá. É animal, a coxinha. Chega pra tirar pra dançar. E na entrada da esquina é proibido curtir. Ô, comadre Lúcia aí, é a esposa de compadre Adão, né, comadre Lúcia? É, compadre Adão vai dar um velhinho feio, desgraçado, vai teimoso, né? Aí é feio, eu Tá conheço. vendo, comadre Lúcia? O menino conhece o compadre Adão, né, compadre? Aí é feio, eu conheço. Menino com os cabelos. É, boa noite, indo bucha grande. Só tem barriga grande aí. Menino, sai de Só problema. apartamento aí. Sai de problema, menino, né, compadre? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, A hein? vida é assim mesmo. É, meu filho. É. Aí o bambu vai remer. Compadre Rui, O programa Corte é Cultura. compadre Rui, o que foi que aconteceu com o seu Vitória, compadre Rui? Hein? Meus nobres amigos, Sim, sim, correligionário de fale. futebol, Desabafo, Esporte Clube desabafo, Vitória. pode desabafar. Eu tenho hoje 68 anos, vou fazer 69, mas cansei. Cansei porque eu não sou mais besta nem palhaço. Sim. Desde os meus 7 anos de idade que eu torço pelo meu Vitória. É mesmo? E hoje cheguei à conclusão que vou desistir. É. Não vou torcer para Sardinha. Vou torcer pelo futebol da Bahia. Aê, compadre Rui disse que também não vai coisar para torcer para Sardinha. Sardinha, eu não entendo essas falácias do povo do futebol, né, rapaz? Eu não entendo aí, né, compadre Adão? É que o padre Rui tá virado com os cobeiros com esse negócio dele. Mas essa conversa dele é conversa repisada, porque eu já vi. Hoje joga o Bahia, vai jogar hoje, compadre Rui? Vai jogar? Hoje vai jogar, né? Ou já jogou? É 3-0, não vai jogar, tá dizendo lá no... Rapaz, tu não canta diante do Mi pipocar, tu deixa de conversa, né, compadre Adão? Essa torcida doida por esse Vitória. Meus nobres amigos, Aí o amigo deu uns conselhos aqui. Aqui no grupo, mas não sai não. Aí, sai Porque não. o senhor vai ouvir aí muito comentário. Não sai não. Entendeu? Sai não. A gente tem, esse grupo aqui é democrático. É. Todo mundo tem o seu direito e sabe quando o seu direito termina, como dos outros começa, certo? Aí não sai não, pai, não sai não. Deixa lá, deixa pra outra hora lá, né? Não sai não. Fica aí mesmo, chorando, né? Vai jogar daqui a pouco, lá por umas 9 horas, depois de passar a chuva. É lá no Barradão, né, compadre? É lá no Barradão, né? O compadre Rui tá lá com uma sardinhazinha assada no espeto. Né? Ô, Adão, não sorri não, que você também é outro baleado. Você torceu pra esse time a vida todinha. E você sabe que você é... Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. Comadre, se sai de conversa aqui, que a conversa aqui é dos adultos, quem gosta de futebol. Não tem negócio de que a senhora tá pra cá se metendo nessas conversas todas aí, né, menininho de Jesus? É isso mesmo, bora, vamos adiantar aqui. Cala a boca, filho. É difícil, né, É, meu filho. Aí o bambu vai remer. Sim. O programa Corte é Cultura. Bora adiantar aqui, que a gente daqui a pouquinho com o Maribinha vai estar aqui, mas com o Pai Arthur, falar do circuito com o Zagão. Que se Deus quiser, as conversas é boa, né? O que foi, compadre? Eu tô retado, tô virando na desgraça. Foi o quê? Tô retado, tô virando na porra. Eu quero saber quem foi o corno, o filho da puta, o Vai a filho boca, meu amigo. que botou aí meu nome, dizendo que eu pareço o filho de um caxinguelê. Filho do caxinguelê que parece é tu, corno. Vai a Filho de uma conversa. égua, filho da puta. Eu sei onde é que tu mora. Eu vou de sua casa. Sim. O forró da tia é melhor que eu sei. A bandeira é melhor. A florinha da notícia. A bandeira é uma papá. É animal, a coxinha. Chega pra tirar pra dançar. E na entrada da esquina é proibido curtir.
menininho de hoje é uns cuscobeu, né, compadre? O Adão. Os menininhos batendo triângulo, Adão, batendo triângulo pra ganhar o dinheiro mais o pai ali. O pai se acabando nos zabumba, né? O triângulo esquenta tanto que o molequinho tem um balde de água dali pra ele botar o triângulo dentro, que vermelha, né, compadre? Compadre Rui, a gente não é pessoa de estar mentindo, mas essas conversas a gente viu lá no balde, né? Esse cara vai de mentir. Não tem mentira não, né? É 8 horas o jogo, compadre, lá na Amazônia. Misericórdia. Do Amazonas pro Coscobeu, meu amigo, abaixo de 2 minutos. Desceu lá para Santa Cruz do Oeste, da divisa do Peru. Vala-me Nossa Senhora do Céu, né, compadre? Bora adiantar. Cadê os convidados, esses Coscobeu? Vai me deixar aqui falando, inventando conversa, compadre Rui. Que negócio compadre, eu falo de higiene, né, compadre Rui? Falta de higiene. Bora adiantar, gente, bora adiantar. Seu sorriso bonito, trago na lembrança de tudo que passou. Fiquei parado no tempo, recordando os momentos, tudo que uniu nós dois. Viagem pelo passado, vejo você do meu lado, carícias de amor. Foi tudo tão de repente, não te vejo em minha frente. Diz pra onde você foi e se vai voltar depois. E se vai voltar depois. Cuscobeu. Ô Musguinha, né? O Paradão tá fora. O Paradão tá fora desse tipo de programação, né? O Paradão, homem religioso, graças a Deus, né? Não gosta de conversa, muito cuidado. Não tenho medo de nada. Eu também não tenho medo, né, compadre? Você sabe que nós dois somos pau de dar doido. Eu não tenho medo de nada também. Não adianta conversar. Sou doido, nasci no relento. A verdade é essa. Sim. Eu não tenho medo de nada. O que é que foi? A verdade é essa. Você é um menino direito, um menino educado, de família direita. Sim. A sua mãe é a mãe exemplar, católica. Tire mamãe dessa confusão. E você fica numa molequeira dessa aí, rapaz. O que foi, rapaz? Eu não fiz nada com você, você tá botando mamãe no meio, aí vai morrer gente. Aí vai morrer gente. Católica. E você fica numa molequeira dessa aí, rapaz. Sim. Isso é com cara de bicho, é? Fazendo sua sacanagem. Foi o quê, rapaz? Eu não tenho nada, não sei. Filho de família A direita. senhora tá se metendo em que confusão, comadre? O que é da senhora mesmo? Eu não tô. Cadê, comadre? O que foi que eu fiz aí, compadre Adal? Tá chegando, compadre Adal. Estão perdidos, né? Estão pedindo a localização via satélite. Digo, epa, venha no fundo da rua que desce camba lá aqui pra rua do Brejo. Quando chegar na Rua do Brejo, você desce, vira às esquerdas. Quando cabe a Rua do Brejo, você vem pro Riacho do Matinho, desce à direita. Aí você volta pra rodoviária, né, compadre? Meus conselhos é assim. Chega na rodoviária, você apruma um pouquinho lá pros postos da avenida. Aí lá você faz a pergunta. Aí acha que eu tô aqui, pertinho da igreja, Senhor São Roque. É a coisa mais fácil do mundo chegar aqui nos estúdios do Coité Cultura, compadre Adal. Compadre Adal, os meninos de hoje tá... tudo na base do celular. O molequinho que tá no triângulo. Tá? Sim. O forró da tia é menor que eu sei. Pra comer é melhor. A florinha da noitinha. A brincadeira é com a papai. É animado, a coxinha. Chega pra tirar pra dançar. E na entrada vai proibido curtir. A poeira sobe, o sol desce, a gente vê o sol raiar. Sanfoneiro cadê? Mas não pode reclamar, tá ganhando dinheiro. É por dinheiro ganhar. Menininho do Coscobeu, né, compadre Adal? Tá chegando. Eles estão nervosos para bater o bate-papo, né? Quando chega na televisão assim, fica com o compadre Adal dando aquelas delírio. Não tem algumas diarreia de delírio? Daquela que você não pode tanger gato. Gato, quando faz assim, pronto, já desgraçou tudo.
já tá todo breado, não tem mais futuro, né? É assim mesmo, né? O compadre Ed, o Ed, ô compadre Ed, eu mandei um alô aí, compadre Ed, pra compadre velho aí, filho do compadre Ramo, velho lá, compadre, rapaz, eu me ri dele demais, viu? Ele chamou o senhor como foi o nome, filho de Deus, lá de Chave. Eu não disse, rapaz, eu vou correr o risco de compadre Ed ficar desaprumado comigo, viu? Foi, o compadre Wagner Ramos, botou um apelido, manda um alô aí pra seu barriga, foi. Ô, compadre Ed, eu só falei porque infelizmente a gente, né, considera os mais fracos e os mais sabidos, viu, compadre Ed? Já, compadre Bia vai estar aqui, compadre Ed. Compadre Bia tá chegando aqui, compadre Bia, compadre Arthur, esses Coscobel. Olha, compadre Ed, que molequinho do Coscobel pra bater triângulo. Sim. O forró da tia é melhor que eu sei. Camponeira é melhor. A florinha da noite. A brincadeira é com a papai. É animado, a coxinha. Chega pra tirar pra dançar. E na entrada vai se levar e filho. É pra o indivíduo curtir. Os meninos desses, né, compadre, não morrem de fome, né, compadre Barriga? Eu tô falando porque o compadre Wagner Ramos, ô compadre Ed, o compadre Wagner Ramos é pré-candidato aí, né, compadre? Vai representar as Aroeiras, né, compadre? Tem que dar uns apoios aí, ajudar aí pra ver se chega. Não pode ficar um distrito aí sozinho, né, compadre, velho? Vamos cair pra dentro aí, né, compadre Devan? Gilberto Oliveira Lima chegou. Tá aqui mais a gente, ô Coscobel, vamos começar a pilera, viu? Vamos começar a pilera aqui do Coité Cultura. O pessoal, os convidados chegou, Dadal, desde a agonia. Atacar, vamos aqui botar uma matériazinha pra gente aprumar as coisas, bora. Meu amigo Lu Produções, ao vivo. Rodrigo, só o mito da pipoca. Eu amei demais, que bem me faz esta paixão. Eu gostei demais, que bem me faz esta ilusão. Eu recordo muito aquele tempo. Me lembro quando a gente era feliz. Tudo é solidão ultimamente. Que saudade, quanto bem que eu te vi. A música no rádio não parava de tocar. Passou de no ar. Agora só não resta recordar. Oh caramba, tem o teu amor. Tudo é tão triste, já passou, oh, Carol, tem o teu amor. Já tirei Carol da jogada, que agora é hora dos meninos falar. Como é que tá aí? Tudo já chegando por cá? Vamos ver o microfone com o Maribia. Fala aí, com Maribia. Boa noite, amigo Ninho, boa noite, Coité Cultura, todos os telespectadores. É um prazer imenso estar aqui. Muito bem, com o pai Arthur aí, compadre Arthur. Como é que tá? Vamos ser. Boa noite, Coscobel. Boa noite, Coité Cultura. Sim. Estamos por aqui. Estamos por aqui, né? Pois é, compadre Dadal. Chegou o pessoal, demorou que tá chovendo, né? Aqui, vocês sabem que mês de junho, na mesma hora que o sol apruma, desapruma de novo e a gente vamos bater o nosso bate-papo. O nosso tema hoje é só... aqui, o Jefferson Família chegou, tá tudo bem. O Coité Cultura hoje não tem forró, não tem samba, é só mesmo um bate-papo sobre lá o circuito do Gonzagão, que quem sabe falar é eles, que, né? Tá aprumado pra sair, né, compadre Rui? Rui tá lá doidinho.
Peraí, Rui, meu microfone aqui tá meio coisado. Fui doido pra saber que é dançar o forró, né, Rui? A gente vamos começar a mostrar aqui primeiro com o Maribia, mas com o Padre Arthur, dê licença, um minutinho pra gente mostrar aqui o tema do mais ou menos como é que foi o São João lá o ano passado. A gente abriu lá o circuito. Circuito, como diz o velho forró, é circuito. E daí a gente vai botar aqui o tema da música que a gente fez lá, borotar aí pra gente ver, vocês verem como é que vai ser a arena, então não vai ser diferente, viu? Pra gente botar em pauta aqui o bate-papo. Nilson Santana, colado no circuito Gonzagão. Vai começar o nosso São João, aqui em Coité já é tradição. Todo mundo enganjado, é só alegria. A abertura é 2 dias no parque de exposições. Vai ter forró a noite toda, eu vou beijar na boca, é muito arrasta-pé. Vai começar a melhor festa do ano no circuito Gonzagão, em Conceição do Coité. Eu tô colado no circuito Gonzagão, se Deus quiser eu não abro mão. Vai começar a melhor festa do ano aqui em Coité, no circuito Gonzagão. Eu tô colado no circuito Gonzagão, se Deus quiser eu não abro mão. Vai começar a melhor festa do ano aqui em Coité, no circuito Gonzagão. Ei, São João danado de bom, e o Santana. Depois do parque vou pra Aroeira, é forró a noite inteira, chega contagia. Em Juazeirinho, todo mundo colado, dançando o São João da alegria. Chegando em Alma é São João na roça, tem uma palhoça e muito arrasta-pré. Distrito de São João amanhece o dia, que coisa linda, tá cheinho de mulher. Em Salgadalha a praça tá lotada, tem uma alvorada que é tradição. Em Bandiaçu tá pegando fogo, o rabo atrás do povo, uma multidão. Eu vou colado no circuito Gonzagão, se Deus quiser. É mais ou menos assim a abertura do circuito, né? O pessoal que tá vendo a gente, o pessoal que já aprovou aí o bate-papo da música, a intenção foi essa com Maribia, mas com o Padre Arthur fica à disposição de vocês, né? Vocês é quem tem a pauta, quem pode dizer por onde a gente vai começar o bate-papo. A festa começa sexta, Bia? A festa começa sexta-feira no Parque de Exposição, sexta e sábado, né, abrindo as portas para o circuito Gonzagão, que se estende até 25, né? Não é isso? Isso, se estende até o dia 25 lá em Bandiaçu, né, que encerra com Rapa, né, com tradicional, Rapa de Bandiaçu, que completa 60 e tantos anos já de Rapa, eu não sei exatamente não. É mais ou menos isso aí. Mas mais ou menos 60, 60, eu vou até pescar aqui um pouquinho, que o Óbvio está sempre mandando, né? Não esqueça do Rapa, não. Que já é tradição, né? Já é tradição, só para não pecar aqui e dar uma informação errada, né? Sim. Mas são 62 anos do Rapa de Bandiaçu. Né? Isso não pode deixar de estar acontecendo, o Rapa, porque ele já cai no finalzinho da festa de Bandiaçu e, na verdade, é um dia que dá um público garantido, Bia. Um dia que dá um público garantido. Não é isso? Na verdade, a gente tem, né, essa tradição do forró da gente do nosso jeito, né? É o forró classificado como forró tradicional, é o forró da roça, é o forró na roça. A gente abre as portas no Parque de Exposição com essa tradição, né, de levar o São João tanto para a sede como os distritos, né? E o mais interessante é que a sua música conta isso, né? A sua música fala detalhadamente cada espaço que a gente ocupa no circuito do Gonzagão. Iniciando sexta-feira, 7 e 8, Parque de Exposição. Final de semana que vem, a gente abre agora as portas de Aroeira, né? 14, 15, 16 e 16 com Forró Jegue, que completa 30 anos esse ano. Sim. Muito importante, né, frisar isso aqui, que é o grande astro, né, do evento de Aroeira. E logo em seguida a gente tem no final de semana tradicional, né, que vai de 21 a 25, a gente tem Salgadalha, Bandiaçu, a gente tem Alma São João, né, e Juazeirinho. O interessante é que cada localidade tem algo peculiar. Exatamente. Né? Já que tem o Rapa em Bandiaçu, você já tem o Forró Jegue em Aroeira, você tem também as Alvoradas, que aí tem tanto em Almas, quanto em Juazeirinho, né, quanto em Salgadalha.
E cada particularidade, cada localidade ela vai trazendo algo do festejo junino, né, daquilo que é nosso, daquilo que é da nossa terra, para esse momento tão esperado no ano, né? Parece que a gente espera o São João o ano todo. Exato. Arthur, a gente, para nossa alegria dentro desse contexto, para deixar o público aqui garantido, nós sabemos que todas as atrações do circuito, todos os artistas é da nossa região, vamos dizer assim, da nossa cidade, né, Arthur? Da nossa cidade, isso. Na verdade é o seguinte, existe, lógico, uma crítica que, por que não traz atração de fora? Né? E a gente sempre tende a valorizar o artista da terra, tanto nos outros eventos e, por que não, no São João. Nós temos, basicamente, 75 projetos, né, que vai de forró, a pisadinha, essas situações, para o circuito. Imagina aí se a gente, além disso, contemplasse artistas de fora. Então, a gente já tem uma gama muito grande de artistas que tende a distribuir, né, pelo circuito, já que a gente tem 6 distritos mais a sede, né? E em cada localidade ainda tem seu forrozinho, sua região. Então a gente busca cada vez mais valorizar o artista, né? Fazer com que a população mesmo entenda que o artista local ele tem essa potencialidade, porque vocês, inclusive você que toca no circuito, é muito bom de estar ali tocando, de se ouvir, de ser gostoso. Minha tia mesmo assim, hoje quando Ninho Santana toca, eu estou lá dançando. Muito obrigado, tia, digo padre Arthur, viu? Então, ela é entender e respeitar o artista da terra como algo, como não prata, mas sim ouro. Entende? Ouro Aquilo que realmente é, porque sem o artista da terra, né, sem os próprios artistas que fazem a cultura o ano inteiro, né, seja por incentivo municipal, seja por punho próprio, entende? Esse artista ele está buscando o tempo todo, está renovando a arte e a cultura do município. Então, a alma da cidade, de fato, é a arte e a cultura do município. Sim. Ô, Bia, para a gente começar lá no circuito de novo, vamos para o parque. Os trâmites lá do mesmo jeito, estacionamento, tudo, as barraqueiras, já foi tudo liberado, tudo certinho, Bia? Vamos lá, estamos na organização essa semana, né, das barracas, inclusive todos já foram credenciados, né, o atendimento aos barraqueiros está sendo realizado lá no próprio parque de exposição, para o pessoal não ficar subindo e descendo, para a secretaria, a gente já montou um esquema, o pessoal está sendo recebido lá, toda a estrutura física já está sendo montada, né, pela equipe de estrutura, equipe de elétrica, equipe de infraestrutura, estacionamentos também, a roçagem dos terrenos, para que os carros as pessoas tenham conforto, né, e a segurança. Teremos mais uma vez uma equipe de segurança reforçada, assim como a equipe de estacionamento, guarda municipal, polícia municipal. É o São João da família. Temos a vila, que vai ser a coisa mais linda. A vila começou a decoração hoje, né, vendendo tudo que você imaginar. Vale a pena passar por lá com os filhos, com a família, tio, avó, levar todo mundo para dar um passeio na vila. Teremos parques infantis dentro do circuito esse ano também, logo do lado da vila. Então, a família que já vai visitar a vila já comparece lá no parque também, para as crianças brincarem. Então, assim, é o São João da família. É o São João dos amigos, né? É o São João seguro, o São João confortável e o São João com ouro da casa, né? Que é o mais importante, né? Que é o mais importante. Como o Arthur falou, são 75 projetos musicais na cidade. O Coité tem um celeiro artístico admirável, né? Que surpreende todas as cidades aqui circunvizinhas. Todo mundo comenta com a gente como o Coité tem artista. Então, imagine deixar esse pessoal todo de fora. Não pode. E são bandas boas, né? É um pessoal que toca bem. E a maioria nesse gênero do forró, né? Do arrastapé, do forró universitário, do forró tradicional. Então, tem que abraçar esse ouro da casa. Outras bandas, né, entram em contato comigo por meio do departamento de outras cidades e tal, e aí pede, me dê uma oportunidade de tocar em Coité. Eu falo, rapaz, se eu lhe der uma oportunidade aqui, eu tiro a oportunidade do prata da casa, de quem é daqui, entendeu? Eu não tenho condições, aí eu tento explicar para eles que todo o nosso forró é feito por aqui. Aí quando eu falo que a gente valoriza o pessoal daqui, aí eles entendem, eles falam, não, vocês estão fazendo certo, eu não vou... Né? E aí, com o tempo, a gente vai realmente reeducando, né, o povo com essa situação. E vocês aí se viu apirrinhado com a sede de Marcelo. Marcelo quis agregar todo mundo dessa vez, né? Prestigiar os artistas aí, teve que tentar achar
um jeito, rendeu mais horário ou dias e localidade? Como é que foi com isso aí? Foi difícil. Rapaz, foi difícil não, está sendo. Está sendo ainda, né? Está sendo ainda. Não é uma missão fácil, né? Como eu disse, se a gente for bater, a gente sentava com o Marcelo é bem calculista nisso, ele falava assim, ó, vamos bater as contas aqui, e só que os cálculos a gente às vezes acabava não fechando, né? Por conta justamente disso, como é que a gente consegue contemplar todo mundo. E Marcelo, ele é claro e objetivo, não quer ninguém de fora. Sim. Tá entendendo? Certo. Ele chega e fala o seguinte, ó, deem oportunidade a quem não consegue. Claro que também sempre com os pés no chão, nem sempre a gente consegue contemplar todo mundo, nem sempre complicado. O próprio artista ele tem a documentação, né, necessária, as condições para poder ser atendido para dentro de um processo, né, que a burocracia exige, né? Às vezes recebemos até críticas referente a isso, porque tanto documento, porque tanta situação, é a lei, a gente tem de cumprir a lei, entende? Mas, mesmo assim, a gente buscou, né, contemplar o máximo possível de artistas, e isso faz com que, graças a Deus, nós temos 6 distritos que a gente consegue distribuir para que a gente consiga, desta forma, contemplar a melhor parte dos artistas possível que só São João. Ô Bia, para você que é parte da administração, não é só a parte da cultura que se interfere, tem a estrutura. Como é que vocês têm... Depende demais de infraestrutura, administração, cultura, para poder atender. Porque vai começar no dia 8, amanhã, não, 7, 8, aí não vai parar mais, né, Bia? Só que no final do mês. E a gente depende sempre um pouquinho de cada secretaria, né? Sim. Mas existe uma comissão de eventos que foi muito bem elaborada por Marcelo, que está desde o princípio, né, desde o início da gestão dele, que essa comissão de eventos se mantém, e nós participamos de todos os eventos, e dentro dessa comissão a gente tem um pedaço de cada secretaria, das pessoas que podem ajudar. A infraestrutura é um braço da administração. Em todos os eventos a gente sempre precisa da infra, né? Agradecer aqui a equipe incrível da infraestrutura. A gente precisa sempre da educação, para todos porque a cultura está dentro, o Departamento de Cultura está dentro da Secretaria de Educação, então é ligado, né, diretamente. Sim. A gente depende da administração, enfim, um pouco de cada um. Se a gente for falar aqui, tem que listar todo mundo, porque a gente tem... É impossível fazer um evento tão grandioso quanto o São João, e como todo evento da gestão do governo Marcelo, que a prefeitura em si, em cada setor, em cada secretaria, não tenha pelo menos cedido alguém para contribuir, não tenha parado um pouco ali, dado uma atenção maior para o evento, entende? Então eu dou um abraço aqui ao pessoal da licitação, do jurídico e controladoria, que é quem eu lido mais diretamente com isso por conta dos processos, né? Então esse pessoal às vezes está sempre ali para a gente, fala, cumpra os prazos, Arthur, aí eu aperto a banda e a banda chega, calma, e aí, mas a gente vai estar sempre ali, todo mundo, né, todo mundo da gestão, de fato, é uma gestão, né? Ninguém deixa ninguém parado ali ou sem estar socorrido, né? Então, saúde que está lá o tempo todo, durante o parque, durante toda a coisa. Então, cada setor do município, quando tem um evento da gestão, sempre se fala, está precisando de alguma coisa para que a gente possa chegar e ajudar. Então, todo mundo é amparado pela gestão, a própria gestão se ajuda referente a isso. A gente, depois que saiu aí do micareta, né, do que a gente chama micareta, o coitefolia, que não é fácil. Eu sei que... Vou mandar aqui um alô para o pai Juninho, que eu sei que o Juninho não faz parte de nenhuma pasta, mas Juninho, ele que faz parte da estrutura. Vamos que ele quem comanda isso aí. E eu vejo o Juninho doidinho, barrido, coitado, para tentar... Agora no São João mesmo, lá estou batendo papo com ele, o telefone de Juninho não para, e eu vejo a preocupação de Juninho tentando ajudar a secretaria que tem a ver com isso. Correto isso, Bia? Correto. Na verdade... Existe uma empresa, né, que ganhou a licitação, o pregão de estrutura, né, que tem que atender ao município, e essa empresa sempre utiliza, né, terceiriza o serviço para Juninho, que é meu irmão, não sei se todos aqui sabem, e ele faz esse trabalho, né, como terceirizado da empresa, atendendo às demandas dos eventos. E é uma correria, porque
além do parque, nós temos 6 distritos e nós tem que ter estrutura pronta para esses distritos. O que compete a palco, som, a todos, a iluminação, é enorme, é grandioso, né? E aí a administração já entra em contato também com a questão da PM, né, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária, que também é envolvida em todo esse processo, rodoviária estadual. Então, eu falo sempre que um dia a gente vai escrever um livro, né, Arthur, sobre os bastidores dos eventos, né, de como a gente consegue administrar isso. E a gestão de Marcelo tem esse diferencial, que são as secretarias unidas. Quando a gente precisa de socorro, grita um, pede um carro, pede outro, pede servidor, precisa pendurar bandeirola, junta a gente. Eu tenho muita certeza que o diferencial da gestão de Marcelo é essa visão que Marcelo tem de união, que foi passada para a gente, né? E a gente mantém isso o tempo inteiro entre as secretarias, entendeu? Um fator que eu vejo bem interessante em Marcelo, que eu não estou aqui desfazendo os outros gestores que se passaram por Coité. Eu tenho 30 e 60 anos, mais ou menos, na política, e o que eu vejo que Marcelo, ele não valoriza um, não desvaloriza o outro. Cada um lhe deu o seu valor, e isso é determinado, o que ele diz, sim ou não faz arrodeio, e isso é importante, né, Bia? Eu quero deixar aqui claro, aproveitar para o pessoal que nos assiste aqui, vou dar um alô aqui rapidinho para o pessoal que está vendo a rede aqui, viu, compadre Rui? Pode ser importante. Compadre Jaime Perita em Salvador vendo a rede. O programa hoje, compadre Jaime, é um bate-papo legal. Compadre Noel aí na Gibone Retirolândia, o Ciel Carneiro está lá em Minas Gerais, né, o Ciel, vendo a rede. Orlando Miranda está aí no Juazeirinho, doido para chegar o São João para tocar, né, Orlando? Tá vendo o bate-papo aí. Compadre Mazinho na ambulância, Francisco de Assis Linhagem, Coscobeu, que nome? Esse nome seu não é muito bonito, não, velho. Esse nome é meio descaqueado, né, compadre? Que nome é esse? Aí é feio, eu conheço. O motorista, compadre, digo, compadre Jair, né, Jefferson Almeida tá mais a gente, Neuza Santana, né, o bate-papo, Ana Almeida, Gilberto Lima, tá ouvindo a gente aí, compadre Gilberto, Dadal, chegou o pessoal, né, compadre Dadal? Eu depois dou uma alô aqui para outro pessoal, né, e Devan, vendo a gente aí. Muito bem, compadre Jair, vamos adiantar. Eu queria aqui falar para o pessoal de Coité, os pessoal que nos assiste, o papo aqui eu posso falar um pouquinho de compadre Juninho. O pessoal, às vezes, acha que quem bota as bandas, quem tira, quem indica é Juninho. Eu quero deixar claro aqui, eu estou sempre junto com o Juninho, no bate-papo com a gente, né? E é como eu estou falando, Juninho só faz auxiliar, ajudar naquilo, no conhecimento que ele tem, dar uma opinião, não é isso, Bia? Juninho, eu sou suspeita para falar, porque Juninho, meu irmão, é um guerreiro. Falar bem. Pode ser. O Juninho é um guerreiro. Juninho, desde o início da gestão, ele sempre foi um contribuidor, né? Sempre foi alguém que auxiliava. Voluntário, completamente voluntário, sem ganhar com absolutamente nada com isso. Com uma grande experiência, né? Então, ajudou muito no princípio da gestão. Você, Ninho, sabe bem. Sei. Até por conta das lives, né? A gente estava saindo de uma pandemia, ele veio com uma ideia, né? Uma ideia que a gente também já tinha enquanto gestão. Juntamos as ideias e aí partiu para a live. Desde esse período aí, Juninho vem contribuindo, né, com a gestão, com sua experiência em eventos, né? Então, a gente tem esse diálogo muito positivo, né, muito honesto entre um e outro. Quando eu não gosto de algo, eu falo com ele, Juninho, não gostei dessa situação aqui, e ele também fala. E às vezes aguenta nossas brigas, aguenta as brigas entre os irmãos aí é sempre, um guerreiro, é sempre, como eu disse, falo bem porque é uma pessoa que eu convivi de perto, né? Principalmente nesses períodos sombrios da pandemia aí, não que é a fácil, gente saiu, não é fácil, né? E não é fácil também receber críticas o tempo todo, né? Sem ter culpa de nada, sem ser gestor, então, ele não tem nenhum cargo. Não é isso? Vai um forte abraço aí para meu amigo Juninho, né, que está sempre ali me apoiando, ouvindo até os desabafos, né, que a gente precisa sempre desabafar um com o outro, e aconselhando com sabedoria, experiência, pedindo calma, né, falou assim, tem que manter a calma porque evento é sempre assim. E aí a gente pegou sempre, no primeiro ano da gestão foi live, depois veio o Natal. Uma coisa nunca acontecido, né? Depois veio Projeto a primeira único. micareta mesmo. Eu lembro que a primeira micareta, no final, no último dia, eu encontrei com o Juninho e ele falou assim, rapaz, a gente sobreviveu. Eu falei, foi verdade. Aí ele, porque muita gente até achava que não iria dar certo e a gente persistiu, lutou, né? E aqui também eu mando um salve para um outro guerreiro que está sempre comigo, que é Lucas Afonso, né, que trabalha lá junto com o Departamento de Cultura, que também faz essa situação. Então,
é isso. Falar de Juninho mesmo é com esse carinho mesmo, esse apoio, né? Não de simplesmente gestão ou contribuição para o município, mas para alguém que está sempre ali, ó, ajudando a guiar, né, mesmo com experiência mesmo. Falar de Juninho é suspeito para mim, por ser irmã, mas tem que falar, é um guerreiro, está de parabéns, está de parabéns no que entrega, né? Completamente voluntariado e ajudando na experiência que ele tem de eventos há muitos anos. Por trás da gente também eu tenho que falar do meu irmão Luiz, que está naquela parte toda burocrática, cuidando das questões das empresas também, mandar um abraço. Mas é isso aí, Juninho vem segurando as pontas de Arthur há muito tempo, mas deixar muito claro uma coisa aqui que você falou que é muito importante. Juninho não é responsável pela questão das grades, né? A grade é responsabilidade do Departamento de Cultura, Marcelo entrega a relação de todos os artistas, como eu já disse, nós temos 75 artistas, 75 projetos de forró, e esse 75 foi completamente administrado entre eu e Arthur nessa divisão dos distritos, né? Sim. Lembrando que a gente recebe do distrito, né, Arthur? Deixa claro isso. A gente recebe a relação do distrito dos artistas que eles querem. Muitas entendeu? vezes pensa que é só o departamento que escolhe, chega lá, a prefeitura está me botando em tal horário e tal. Não. Só que a gente também tem a contribuição do distrito. Na verdade, a gente apresenta, quem entrou do ano passado, quem não entrou, tal, tem essas pessoas aqui. E o distrito, até porque o festejo é na localidade. Entende? Então, o município não pode simplesmente, a punho de ferro, falar assim, vai ter tal banda, tal coisa. Não. Nós fazemos uma gestão participativa. E essa gestão participativa cabe a ouvir o distrito, a ver ouvir qual bandas, as sugestões das bandas dele. Claro que nem sempre o distrito, as bandas que eles escolhem, a gente consegue colocar, porque a gente também precisa administrar o lado das bandas, senão muitas bandas ficam de fora, e a gente faz essa gestão participativa, distrito, gestão e contribuição de terceiros. Porque cada distrito tem o seu representante, né, seu administrador. Sim. Existe a comissão do São João de cada distrito, e essa comissão se reúne, apresenta para a gente quais são as necessidades, e a gente tenta atender da melhor forma possível. Porque, Bia, até cada por exemplo, Salgadar tem a cultura, lá tem uma alvorada com um quentão, Juazeirinho tem outro diferente. Então, assim, cada localidade ela tem a sua especialidade a sua demanda. Então, fica por conta um pouco também, né, Arthur, de cada comunidade. A culpa, não vamos dizer assim, para escolher, como você acabou de explicar. E eu só para fechar aqui, com o Vanusa, hoje o negócio está tão diferente aqui, duas pessoas ilustres aqui no programa, batendo papo com a gente, falando do circuito. E a Comadre Vanusa é uma fã coitense, né, Comadre Vanusa? De Teofilândia, que vem sempre para as festas de Coité, do Cipó Coité, já esteve aqui umas 2 vezes na Coité Folia, admira os artistas de Coité, fã de Vizek, né, Comadre Vanusa? Gosta da banda Fabilu, quando eu toco o vídeo aqui, parabeniza. Então, assim, hoje aí, né, Zé Albino está em São Paulo vendo a gente aí, Zé Albino, é esse mesmo, né? Aqui é os artistas que vai ganhar o realzinho pro cuscuz. O prefeito aqui não traz Michael Jackson de fora, não, meu amigo. É só os artistas daqui, certo? É desse jeito aí. Já trouxe, vamos dizer assim, pro Coité Folia, veio banda boa, né, compadre? Veio bastante banda de fora. Então agora tá valorizando os meninos sofridos, né, compadre, velho? Ô, compadre Gerson Almeida aí, compadre Francisco, já falei. Mazinho, tamo juntinho aí, né, compadre Mazinho? Compadre para o Ciel, o Carneiro vendo a gente aí. Noélio, tá confirmado o forró de Plínio lá, viu? Guarda, é dia 15, você aí da Jiboia, já sabe que vai estar com a gente lá no pé do morro, né? Pé do morro. Vamos tomar um cafezinho, eu vou botar aqui umas vinhetinhas, não? Os anunciantes com Maribia, né, compadre Orlando? Compadre Orlando, fique na sua aí. Eu vou botar o Orlando para cantar um cadinho, enquanto eu tomo um cafezinho mais com Maribia aqui, porque Orlando é um sofredor, né, Orlando? Para ganhar o cuscuz também não é fácil, né, compadre Orlando? Ter sofrido. Orlando Pingo d'Água. Orlando Pingo d'Água. Orlando Pingo d'Água. Bora, Orlando, cantar um cadinho aqui. A gente que esteve lá na Pascoelinha, fui lá fazer uma matériazinha e botei com o Padre Orlando para cantar um cadinho, que ele não é besta nem nada, né, Padre Orlando? A gente, Coité Cultura, com Barbia. Eu tenho feito muito isso. Eu aprendi com o velho de Forró Bodó, com o Padre Genivaldo Silva. Eu passei uns 30 e 60 dias mais ou menos, mais o velho. E eu aprendi com o velho, que o velho dizia: Padrinho, a gente não pode
se puder dar uma força para os amigos, não deixe de dar. Então eu saio nas comunidades onde tiver forró, samba, uma cuia batendo, estou sempre fazendo os vídeos dos amigos e assim que a gente pode, não é para Zacarias, é samba, é o reizado e os artistas. E não quero nenhum Amaro Batista aqui no meu Coité Cultura, eu só quero o pessoal da nossa região, que é para a gente valorizar nosso povo. Canta aí, Orlando, depois a gente vai pilhariar de novo. Programa Coité Cultura, alô, Ministro Santana, meu irmão! Pois é, meus amigos do Coité Cultura, hoje eu estou aqui com o nosso amigo Hugo, engenheiro do meio ambiente, e vai falar desse evento aqui hoje, sobre a importância do Dia Mundial do Meio Ambiente. Bom dia, Hugo! Bom dia meus amigos. Estamos aqui hoje na frente da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Economia Solidária, para a gente estar comemorando aqui o Dia Mundial do Meio Ambiente. É um dia comemorado aí em todo o mundo, né? No sentido da consciência ambiental e da consciência da sustentabilidade. Sim. Temos aqui doação de mudas aqui hoje e além disso estamos fazendo o plantio de mudas em vários pontos da cidade, né? Com o intuito de trazer o bem-estar e a sombra, né? O sombreamento aí para nossa cidade. Aí os pessoal que tem sítio, fazendas, pode procurar a secretaria. Na zona urbana, quanto na zona rural, pode estar procurando a gente aqui ou então visitar o viveiro municipal lá no Parque de Exposições e adquirir sua muda gratuitamente. Muito bem, então todo dia hoje é comemorado aqui É o Dia do Meio Ambiente agora de manhã aqui na secretaria e a gente vai fazer um evento numa escola também no intuito da educação ambiental. Pronto, muito bem, obrigado meu amigo. Nos últimos dias nós estivemos visitando todas as obras em andamento no nosso município. São mais de 42 obras que nós percorremos para mostrar às pessoas o que estamos realizando nos últimos meses. E hoje eu não poderia deixar de vir aqui, no Centro Cultural, para mostrar essa grande reforma. Uma reforma que nós prometemos em campanha à classe artística do nosso município e da nossa cidade. Estaremos todos juntos aqui, com a classe artística, para poder presentear todos eles com essa grande reforma do Centro Cultural, que será a Casa dos Artistas de Coité. Estamos aqui na Praça de Almas, fiscalizando. Por que fiscalizando? Porque a gente quer dar celeridade para que essa praça seja inaugurada até o dia 20 de junho, para que no São João as pessoas já contemplem a beleza e possam interagir aqui nessa praça. É um trabalho árduo, a gente está acompanhando aqui, já liguei agora para o proprietário da construtora, ele me garantiu que no dia 20 de junho essa praça estará pronta. Nós vamos ter aqui nessa praça o palco, área para alimentação para os comerciantes da economia informal. Nós vamos ter um parque infantil e academia de ginástica. São João, aqui em Coité já é tradição.
Já na boca é muito arrasta-pé. Vai começar a melhor festa do ano no circuito Gonzaga. E principiando em Coité. É boa, já voltemos do intervalo aí, o pessoal que viu a gente aí, né, com Mariana Meira. Muito bem, a gente não tá podendo ler as mensagens aqui, Zacarias, né, você sabe que dá atenção por meninos que vieram de longe para ver. Ô Bia, vamos falar o seguinte, pro pessoal entender um pouquinho, eu já tava falando pro pessoal aí, nos bate-papo, a importância, Bia, o porquê as pessoas às vezes falam de não ter uma banda de nome, a nome nacional, nordestino, e por que a importância, Bia, que Marcelo tem esse cuidado com os artistas locais? Na verdade, a vantagem de se ter a classe artística coitaense, né, o ouro da casa, como disse Arthur, no circuito do Gonzagão, primeiro é que a gente consegue agregar todo a grade de todos os distritos, porque nós temos muitos artistas, e segundo é fomentar a economia, né? É o dinheiro que roda aqui, que gira aqui, que fica aqui, que movimenta o comércio, né? E enriquece a cidade. Então, o principal ponto é, de fato, a economia. Né? A gente dá aquela alavancada. Por exemplo, o Coité Folia, a gente traz atrações de volta, porque é a festa tradicional e cultural de construção do Coité, historicamente, né, falando, a Micareme, a Micareta, que virou Coité Folia, historicamente é a festa oficial de Coité. Nós trazemos bandas de fora, mas nós agregamos a 29 artistas locais, não é isso? 29 artistas locais na Coité Folia. Então, a gente também não deixa de agregar, né, esse celeiro musical de Coité na Coité Folia. Então, é uma exigência do prefeito, né, fazer com que a economia seja movimentada, né, dando esse impulso, né, com os artistas, já que nós temos essa vantagem de ter esse pessoal maravilhoso com a gente. É a economia criativa, né, que economia a gente usa dessas questões de criatividade, de banda, não é entretenimento apenas, como o pessoal geralmente fala, né? É por causa de entretenimento, não sei o quê. Não, não é. É fazer com que a população, se você é um músico, se você é um dançarino, se você é um ator, você vai comprar seu tecido onde? Né? Você vai comprar água para o ensaio, você vai pegar a paleta, as cordas do violão onde? Você vai sair daqui para ir comprar em feira, em Salvador? Não, você compra aqui mesmo. Exato. Então, esse recurso que você recebe, você passa e essas pessoas pagam imposto ao município, que vai voltar para o município por meio de lazer, por meio que a vida não é só trabalho, né? É verdade, você tem que ter o lazer também para você chegar e apreciar a arte, a cultura. Eu sempre debato assim, dialogo com professores, tudo mais, que quanto mais você tem arte e cultura implantada na sociedade, você tem uma sociedade mais feliz, contente, longe de drogas, longe de violência, entende? E respeitando todas as culturas possíveis que há. Quando dentro de um município tem uma situação econômica confortável, pode-se dizer também que até na saúde melhora, né, Bia? Sim, com certeza. Não é? As pessoas se alimentam melhor, né? Tem uma higiene melhor, exatamente, porque tem essa questão econômica e automaticamente você gera mais saúde para as pessoas. No término de um São João desse, que a gente não sabe quanto é que se gasta no São João desse, vamos dizer assim, durante o percurso de junho, né? Mas vamos dizer assim que 90%, podemos dizer 90%, fica na cidade. Fica na cidade. Fica na cidade, é isso aí. Aí o cabo vai tocar um pneu da Mobilete, né, Zelinho? Não é tua mesmo, compadre Zelinho lá, não. Compadre é disso aí, na Salgadara vendo a gente, é disso. Toca o pneu da Mobilete, bota compra um capacete novo, compra uma roupa para a mulher que passou o ano todinho cramando. Então, tudo isso a gente pelearia aqui, mas essa visão é do prefeito também, né, Bia? É a visão do prefeito e, assim, muito importante essa visão dele. E outra coisa incrível, Arthur está aqui para contribuir comigo, é que nós temos um calendário calendário cultural riquíssimo em Coité, que é o calendário de eventos, né? A gente inicia o ano já com a Expo Coité, que já está com característica de exposição estadual, né? Nós, diante da grandiosidade que nós estamos entregando. Sim. Terminou a Expo, a gente já adentra a Vila da Páscoa, que é um evento incrível da família, né? Que já fortalece uma outra categoria. Outra categoria, que é o pessoal de chocolate, as doceiras, confeiteiros.
Termina a Vila da Páscoa, a gente já inicia o projeto do Circuito Gonzagão. Na verdade, é a micareta. Ah, a micareta, desculpa, ó, logo não, a principal para assim mim, mesmo, principalmente. é assim mesmo. A gente inicia com a Coitafolia, né, que é aquela grandiosidade que é o carro-chefe da gestão de Marcelo no âmbito de eventos, porque é uma questão cultural, da cidade, né, desde a sua existência, né, a Micareme, como chamavam. Isso. E aí, terminando a Coitafolia, a gente adentra o projeto do São João, do Circuito Gonzagão. Finalizando o Circuito Gonzagão, a gente tem... Aí vamos para Semana da Cultura. A gente vai para a Semana da Cultura, aniversário da cidade. Setembro a gente tem eventos evangélicos. Sim, Natal Luz. Aí vem o Natal Luz. Setembro, que é um grande 7 de setembro, evento, que é um apesar grande de ser evento algo também da ligado à educação. Mas é um grande Sim. evento. E o Natal Luz. Então, assim, quando você vê a distribuição, o investimento que o município faz, que a prefeitura faz nos eventos, cidade nenhuma na região faz isso. Nós somos muitas vezes visitados por departamentos de outras cidades que chamam a atenção, entendeu? Como é que vocês conseguem, como é que vocês fazem? Com muita responsabilidade isso, muita né? responsabilidade, porque tudo está no planejamento anual, tudo está no PCA, né? Dentro do orçamento que Exatamente, pode fazer, né? que é uma equipe incrível, né, do setor de licitação, junto com a controladoria, finanças e compras, que tem tudo isso alinhado. Então, a gente faz essa distribuição o ano inteiro, e a gente tem evento o ano inteiro, e foi o que o Arthur falou, é economia criativa, evento não é só lazer, não é só festa. A gente movimenta o comércio da cidade, que está pujante, todo mundo pode ver isso aí e afirmar positivamente, né? A gente que saiu de uma pandemia, que acho que Coité foi a única cidade, né, o Padaguinho acompanha a gente todo dia aqui do Coité Agricultura, aí escuta o Batuquerê tocando com a gente aqui, o Fabilu, ele está sempre apoiando a gente aí, né, Padaguinho? Padre Alberto, hoje só tem lambança aqui hoje, compadre, só falando de coisa coisada, né? Então a gente, depois que saiu de uma pandemia, os meus colegas músicos, às vezes eu toco aqui no município de Inchu, de Barroca, aqui em Retirolândia, a gente descamba aqui para Riachão. Os amigos, eu estou com 37 anos, eu tenho o mesmo tempo que a Fabilu tem na estrada, eu tenho no mundo também. Eu vi Bia pequenininha, mas quando lançou o nome... Me viu cantar, né? Bia, tu ia cantar, né, Bia? Me viu cantar, não foi? Cantando. Bia, Luizinho ficou. Fabilu, o nome foi por isso mesmo, foi, Bia? O nome é por isso mesmo. Eu brinco até hoje, que a maior parte do nome é meu. Então, ia na sala Goiabeira lá, o pobre de Leleu levou papagaio e gaiola, foi um negócio sério lá. Então, assim, aí os colegas que me veem aí nos outros municípios, a gente batendo papo, eles falam assim, Ninho, vocês estão de parabéns. Estou aqui puxando o saco de Marcelo, não. A gente está falando aqui aquilo que a gente vê dos colegas aí, dos vizinhos, diz vocês estão de parabéns, porque a gente nunca viu um prefeito pensar nessa categoria do mundo artístico, como o Marcelo tem feito, né, Arthur? Exatamente. Então, pensar a arte e a cultura como forma de mover a economia do município é algo genial. Entende? Qualquer gestor que ele pense que a arte e a cultura ela move a economia do município, ele está completamente certeiro, né, completamente ciente de que ele vai conseguir fazer uma gestão boa com a arte e cultura. Porque o que eu venho dialogando com outros municípios é que os prefeitos eles não têm essa visão. Então, eles esperam recurso federal, esperam recurso estadual para poder fazer qualquer tipo de movimento de arte, de cultura ou de festejo. Mas isso não foi a visão do Marcelo. Marcelo, eu tenho um recurso no município, eu posso contribuir para isso e eu vou. Então, se tinha eventos ou até grupos, né, passando a parar, a desistir. Muitos desistiram e voltaram depois. Não tinha esse movimento e se esperava muito tempo para poder chegar e contribuir. E apesar de a gente ainda não conseguir contemplar todo mundo, né, porque assim como eu até brinco com Bia, que a gente sobre relação de estruturas, então às vezes eu fico com a parte do palco, ela fica com a parte de todos ali para ceder, e eu falo, Bia, você pode ter 500, 1.000, 2.000, porque quanto mais você tem, mais a população geralmente cria demanda, e essa demanda cresce, e cresce porque a população está crescendo, a cidade está crescendo, e é por isso que a gente precisa sempre de mais. Às vezes a gente chega e pensa que, por que pede tanto? Mas pede porque está precisando e porque a cidade está crescendo, né? Quando você via no período pandêmico, e até um pouco antes desse período pandêmico, né,
não ter muitos festejos na cidade, então se tinha essa necessidade de se criar, de ter estruturas no município, né, para contemplar os eventos. E hoje, o que a gente mais tem é cavalgada. Falando em cavalgada, o padre Aurinho de Juíca está aqui assistindo. Paninho, ó, nós passou 200 anos sem nada. E Aurinho é um baluarte que vem mantendo essa cultura. E depois de Marcelo, ele resgatou e fortaleceu. Fortaleceu, porque eu costumo dizer que cavalgada em Coité está dando igual piaba quando a gente joga na história. Tá virado coisa que eu vejo, né, compadre? É muita cavalgada, é todo final de semana, 2, 3, né? Sim, eu acho isso ótimo. E isso é maravilhoso, né? Eu estive no distrito de Almas, recentemente falando com os artistas, e lá eles já estavam tentando resgatar uma outra cultura lá também, que era a questão da argolinha, do derrubo do boi. Tinha bastante. E eles estavam já pensando e planejando, porque eles veem que o município consegue contribuir, que existe recurso não só do município, mas também do estadual, do federal, e que consegue, de fato, fazer o seu evento que estava parado, né? E falando de Almas, um cheiro aí para minha esposa, que é de lá. Mesmo, compadre, velho. Eu pensei que tu era solteira, assim, não sabia que tu era tão assim, aveluída. Tá rinadinho. O compadre Santana volta dizendo que vai vir prestigiar o São João do Coité. Agora vem arrumado, que o frio aqui tá virado coisa que eu vi. O compadre Daguinho tá dizendo que a Fabilu é mistura de Fabilu com Fabiana com Luizinho. A gente sabe, né, compadre Fabinho? Então a gente, dentro do nosso bate-papo, né, a gente, se tem pessoas que podem falar um pouquinho, dentro do conhecimento que vocês têm a formação de administrar. Arthur, Maribia, né, e assim vai a infraestrutura. Aí eu percebo que Juninho, no caso, eu vou ter o papo de Juninho de novo, só um puxa-saco desgastado com o pai Juninho. Juninho fica nervoso, né? Juninho fica nervoso. Cheguei lá hoje, tava coçando a cabeça, não tem mais um fiapo de cabelo aqui em cima. Eu falei, Juninho, sossegue. Aí a gente conversando. Então, assim, eu estou falando que a gente vocês têm um conhecimento interno sobre a responsabilidade de tudo que pode, os trâmites para acontecer. Hoje a gente vai fazer um evento, a gente dá murro no vento, tanto papel que pede, né, para tu? É muita papelada. Diferente do tempo que o compadre Mitinho lá no passado, que dava só uma ordem assim, bote ele, suba no caminhão e cante. Não era existe assim? um processo burocrático no qual os artistas também, apesar de o município conseguir contribuir, né, financeiramente, tá cada vez mais incentivando e investindo em arte e cultura no município. Isso faz com que o artista ele também tenha que se profissionalizar, né? Às vezes a pessoa chega lá no departamento, como é que eu faço para chegar e tocar na prefeitura ou apresentar pela prefeitura? Aí o pessoal do departamento já pega um checklist com uma documentação, né, que precisa ser feito, porque tudo dentro da prefeitura é um processo, né? A gente não consegue, o município ele tem por obrigação, né, jurídica, né, e fiscal, né, fazer com que esse recurso que tem no município, que é recurso da própria população, né, são os impostos que a gente paga para o governo federal, para o governo estadual, né, que às vezes a gente pensa que só paga para o municipal, mas a gente está pagando imposto para tudo que é canto. E esses impostos que retornam para o município vai investir em arte e cultura. Então a gente tem que, o artista ele tem que aprender a se profissionalizar nesse sentido, né? E cada vez mais, né, a gente saiu de uma lei, agora um pouco mais burocrática, a gente sai da lei 866 e vai para 14133, e aí essa lei é um pouco mais burocrática, exige mais documentação. Essa lei segura geral, mais o município e obriga o artista a se atualizar? Como é isso? Obriga o artista a se atualizar. Então, ele precisa ter documentação necessária, né? Melhorar as suas próprias estruturas, né? Às vezes eles falam o seguinte, porque eu estou recebendo X valor, porque a gente precisa seguir determinados parâmetros no qual a lei também exige que a gente vá chegando. Claro que para a contratação de artista, né, não tem um parâmetro de valor, mas a gente precisa, se quer contribuir com todo mundo, às vezes precisa tabelar, né? A gente às vezes não tem como pagar um artista um valor e pagar outro, e aí sair sempre alternado, porque isso gera também um problema para o próprio artista em suas comprovações futuras para outras contratações. Então, a gente tabelando, a gente consegue, né, gerir melhor essa situação.
O compadre Aurinho está dizendo que tem 25 anos e 60 meses segurando o vaqueiro, né, Aurinho? Muito bem, Aurinho. Fica um arrancadinho na vaquejada aí que vai melhorar depois do São João. Ô, Bia, a gente está falando da abertura, que fecha como o Arthur falou lá no início do bate-papo. Para Zelinho, choveu aí, Zelinho, plantou os aipinhos, Zelinho vai amanhã lá no Parque do São, vai pegar suas multas que foram distribuídas hoje, mas hoje só foi um aviso, né, comemorando, você pode ir lá escolher o seu pé de abacate, viu, Zelinho? Abacate, ou sei lá, Zelinho, tem um bocado de coisa lá. Baribinha, vamos dizer assim, vocês consideram uma vitória quando começou dia 7 e 8, aí vai fechar lá no finalzinho de junho, né? Talvez já esteja algumas coisas em julho, mas não está dentro do circuito. Para vocês, quando assim, entregou tudo certinho, aconteceu tudo na paz de Deus, dentro do conforme, e não existe um padrão para dizer assim, está garantido com Maribia, ou tem coisa que é aleatório que aparece? Não, existem as situações que acontecem no meio do evento, quando o evento está acontecendo, né? É por isso que eu falo que o Circuito Gonzagão é desafiador, né? E a gente, toda vez que termina o Circuito Gonzagão, a gente comenta entre a comissão, né? Conseguimos entregar. Por que é desafiador? A gente tem um distrito que acontece antecipado, que é Aroeira, que a equipe está lá, a equipe de coordenação, a gente está administrando, porque você tem que ver, você tem que ter gente cuidando de banda, gente cuidando de horário que entra, que sai, você tem que ter locutor, você tem que ter equipe de estrutura, equipe de iluminação, então são muitas pessoas por trás daquilo tudo ali, trabalhando para fazer aquele evento acontecer. Não é simples. Agora, imagine tudo isso que eu falei agora acontecendo em 5 locais ao mesmo tempo. Então, você tem que ter muita gente trabalhando o tempo inteiro. Você tem que alimentar essas pessoas, tem que dar água a essas pessoas. Então, você tem que ter equipe para tudo. Quem sobe no palco agora, quem vai descer, o locutor vai falar. Então, tudo cronometrado. É uma indústria. Eu costumo dizer, né? Todo evento é uma indústria. E o Circuito Gonzagão é muito mais desafiador porque ele acontece em 5 locais ao mesmo tempo. Eu fico de carro com o Arthur rodando. Eu já disse a Arthur que o carro já vai só nas estradas de chão. Já aí os carros vai só. Às vezes vocês estão dançando ali de Aracruz, mas vocês estão preocupados. Aí está ali, mas o WhatsApp está ali, ó, controlando o tempo inteiro. A gente está de olho. Tem um grupo de apoio, equipe de apoio. Né? Aconteceu isso. Umas tal coisa e tal. Pega estrada, daqui a pouco no São João, daqui a pouco em Salgadalha. É todo mundo ligado o tempo inteiro. Eu estava conversando com uma das coordenadoras e aí eu cheguei e falei o seguinte, ó, vocês começam antecedem com a alvorada. E apesar de eu não participar e ir para a alvorada, né, só que eu fico acordado a madrugada toda. Porque se alguém me ligar para socorrer mini-trio ou aconteceu alguma coisa, ter alguém, sabe que tem a confiança de alguém aqui que pode tentar resolver, pode tentar articular. Então, apesar de às vezes a gente não estar no distrito, a gente está sempre ligado aqui, no WhatsApp, sempre ligado para a ligação, para a gente poder ajudar, acionar, a intervir em alguma situação que pode estar acontecendo. Por exemplo, o ano passado teve uma situação, teve um sufoco com o mini-trio que parou em um lugar e está deserto e não sabe onde é que está e me acorda e pronto, e liga para mim, liga para o coordenador e pronto. E graças a Deus deu tudo certo, entende? E é isso aí, saber que o festejo está acontecendo, a gente está ali se divertindo, mas também estamos atentos, né, para socorrer todos os eventos que estão ali simultâneos. Uma coisa muito importante. Quando a gente fala sobre a valorização do artista, não é só do artista. Todo mundo de som bota som. Sim. Todo mundo que tem palco bota palco. Pipoqueiro. Todo mundo que bota iluminação, bota iluminação. Então, assim, são muitas empresas envolvidas. São as equipes de estrutura de equipamento. As equipes de estruturas, equipamento, ou seja, mais rapaz, é tanta gente. Chapa e road, é muita gente trabalhando por trás e muita gente sendo contratada, empresa sendo contratada e, mais uma vez, a economia girando aqui dentro, né? Porque a gente tem que ter som para 5 distritos, palco para 5 distritos. Essa agonia. Eu vou botar aqui um aqui. Obrigado, meu bem! Tá bom, O que foi que aconteceu, Zé Rico? Volte para onde estava. Muito bem, deixa eu voltar aqui, depois dizer para vocês por que gera, né? O Padre Mildinho, tu é azarento, né? Que tá lá assim na gente na Tiririca.
Mildinho, eu botei tu aqui em tom mar, meu amigo. Tu tá nosso. Agora foi. Quando chega no São João, Mildinho toca ele com a viola, mais o Neto. Isso. Mas chegou o São João, na abertura do parque, aí ele já contratou um zabumbeiro, tem um safoneiro lá atrás, mas ele tem um menino no triângulo. Então, tá empregando gente, tá investindo em gente. Não é isso, Arthur? Exatamente. Às vezes a gente fala assim, de tal banda, mas a banda ela tem seus músicos e cada músico ele também recebe, ele tem essa distribuição financeira, né? Então, quando a gente fala que a gente tem 75 projetos culturais apresentando no quase 75, né? Tem essa situação para não ser tão impreciso. É isso aí. Né? Apresentando o Circuito Gonzagão significa que nós temos de pessoas que têm 4 pessoas numa banda, 8 pessoas numa banda, entende? 10 pessoas, 9. E aí você vai quantificar, então, quantas pessoas estão sendo beneficiadas por conta disso. Não você é faz simplesmente uma conta, uma banda. Média. Se são bandas e são por média, pelo no mínimo 4 pessoas numa banda. Arthur, vamos falar aqui de dentro das bandas, aqui, falar de algo que eu me conformei. Tem até porque quando eu via os horários que estabelecia para chegar para eu tocar, a gente uma hora no horário melhor, outro mais baixo e tal, para a gente entender. Hoje eu já procuro entender o seguinte: na verdade, para caber essa quantidade de pessoas dentro do circuito, por exemplo, o parque vai ter 12, sim, né, nos 2 dias, então seria 6 por noite. Isso. Né? Então alguém tem que começar, não tem, Arthur? Tem. E alguém tem que finalizar. Exatamente. E aí é feito um sorteio, vamos dizer assim. Vamos botar aqui, claro que se tem uma banda que tem uma estrutura mais do que Nil Santana, que claro que tem, essa banda não vai ser sorteada. Essa banda já tem um horário dela lá, vamos dizer assim, que sabe que aquele determinado horário precisa de uma banda de estrutura. Não é isso, Arthur? Em questão de grade, o que é que a gente sempre busca... É bom esclarecer isso um pouquinho para o povo ficar mais tranquilo. Busca explicar para o artista, que às vezes eu sempre falo para eles, nem sempre a gente vai dar a melhor condição, de fato, de você estar no melhor horário, você estar no melhor palco, você ter o melhor som, entende? Porque apesar que a gente sempre busca essa perfeição em tudo, mas se você, às vezes, você está iniciando em um projeto cultural, você pode, eu toquei às 9 horas da noite, eu abri a Expo Coité, mas no Circuito Gonzagão eu peguei o horário de 1 hora, então você tem essa flexibilidade nos eventos de Coité, para que a gente entenda que o artista, ele às vezes quer sempre o melhor horário, porque é a visão, né? É a situação de ser uma vitrine para estar mostrando o seu trabalho. Então todo mundo quer mostrar o seu trabalho, o seu talento, a sua garra, que tocou, que aprendeu, que está ali até aqui. Mas para a gente poder encaixar todo mundo, alguém tem que iniciar, como você mesmo falou, alguém tem que terminar, certo? E, graças a Deus, no período do São João, é um período que a gente sempre, por ser tradicional, atravessa a madrugada. Não tem aquilo, já deu o horário aqui da festa, eu vou embora. Não, a gente clareia o dia, tem gente até... se estende, toma quentão e tome licor, entende? Quanto mais tem, mais a gente quer tomar. Exatamente. E pronto, e aí vai de novo para Bandeaçu, o resto a gente rapa e pronto, e vai-se embora. Exatamente. Porque é isso. Então, às vezes o artista ele vai estar pedindo, né, um horário que a gente às vezes vai conseguir colocar e às vezes não vamos conseguir colocar, né? Mas de toda forma ele vai ser contemplado, né, tocando em eventos do município. Com certeza. Eu tenho falado por aí, então hoje mesmo conversando com um colega ali na praça e a gente falando sobre a questão, ele falou da valorização dos artistas, falei, Marcelo, tem valorizado muito, até com a questão financeira, porque os valores que hoje, eu como sou voz de teclado, agora no São João eu boto 4 pessoas, porque por conta disso, que o cachê dá para eu botar. E lá os trâmites exigem também esse valor de 4 pessoas acima, né, Arthur? É isso. Então, assim, a gente temos que ser realista com o Marcelo, tecladista, voz de teclado aqui, voz de violão, que tocou no parque lá na vila, prefeito nenhum valorizou, tanto com essa questão de dar oportunidade, porque essa é a realidade. Desde a live para cá não se faltou evento de Coité da prefeitura. Verdade. E quem tem para fazer evento é gestão. Porque as pessoas têm um pessoal aí, esse pessoal do passado lá, do antigamente, do tempo de vó, que dizem, eita, Nil, teu prefeito é de forró, de festa, só é gastando 2 milhões. Eu digo, rapaz,
Tu sabe quanto foi que foi gastado ali no parque? Mais de milhões, eu digo, foi mais de 2. Mas ficou todo em Coité, né? E o prefeito de Ramsés passou 8 anos e foi para onde esses 2 milhões por cada evento que não... Então, a gente sabe que esse dinheiro fica para a cidade, como foi falado aqui, e a gente, se a gente não for franco a também defender uma gestão que tá não é só os músicos, mas a gente nunca viu em Coité. Antes do prefeito aí, agora há poucos tempos, né, que foi gestor nos governos Renato, governo Vertinho, que também fizeram grandes festas em Coité, nunca deixaram de fazer esse Coité, os forró, mas Marcelo a gente pode dizer, e inclusive até músico que realmente não vota em Marcelo, hoje tem uma grande admiração, fala bem, não fala mal, já está todo mole assim, querendo abraçar junto também, né, Bia? É verdade. A verdade é essa, são colegas nossos, a gente percebe. E Coité tem uma turma, até como a gente falou, tem muitos artistas em Coité. E eles hoje conversam com a gente e dizem, é verdade, esse veio diferenciado. E seria injustiça da gente não falar sobre isso, principalmente eu aqui que passei. Epa, fazendo vergonha. Será que é aqui? Pai começou a falar do passado, viu um futuro atrapalhando aqui a gente. Né, compadre? Né, passando ao campo. Então, assim, é por aí. A gente... Estamos felizes e nós pedimos a Deus que dê tudo certo, né, Maribia? Nós estamos no caminho certo, como diz ali o velho de Forró Bodó. Estamos caminhando para beirando a vareda e vai dar tudo certo, né, Maribia? Vai dar tudo certo, vai, com fé em Deus, vai fechar o São João, como se fechou o Coité Folia, em paz, né? As pessoas felizes, como for segunda-feira, todo mundo tem seu dinheirinho para receber lá e comprar uma pipoca, né, Maribia? Vai dar tudo certo, eu tenho fé em Deus, principalmente porque a gente tem uma equipe que trabalha com Deus na frente, né? Sempre pedindo proteção. Eu queria mandar um alô também, Pode. porque é o seguinte, a gente vem falando sobre a valorização da terra e Coité vem sendo destaque graças também a um fruto de comunicação, né? E Elo vem fazendo, no secretário de comunicação, Heloísa, ela vem fazendo um trabalho de exportar Coité, né? Essa valorização da terra, esses eventos. A gente está internacional já. Então a gente já vem, ontem mesmo ela estava assim, ó, eu vou precisar de alguém que você me indique, porque a TV Subaé vai vir aqui, vai vir uma TV aqui para poder fazer. Então, deixar Coité em evidência estadual, já somos nacional e internacional sempre, né? Por meio de artistas também da terra, que, por exemplo, o Projeto Santo Antônio é um projeto que atua até em situações, viajou recentemente, né, para o Arizona. Então, nós temos grandes artistas que viajam o Brasil inteiro, entende? E essas apresentações, né, o Circuito Gonzagão, o Coité Folia, todos os eventos da gestão do prefeito Marcelo, ela vem dando um trato nessa comunicação e aí fazendo com que o município cada vez mais ganhe destaque, né, fora mesmo do município, né, não somente nas cidades circunvizinhas, mas até pelo Brasil inteiro. Então, tem lugar mesmo que a gente passa em outra cidade e fala, só da onde? Coité, cidade de Nataluz. Né? E aí a gente já começa a perceber o quanto... Já é uma marca. O quanto os eventos... O evento, na verdade, a ação cultural, a manifestação cultural, se torna a alma do município, né? Às vezes você fala assim, quando você lembra de determinada cidade, você lembra de determinada manifestação. Quando você fala assim, Pernambuco, você já lembra do forró, né? Você já lembra do shot. Você fala assim, São Paulo, Rio de Janeiro, samba, alguma coisa. Então, realmente você lembra pontos turísticos. Então, nós não temos uma paisagem, né? A gente vive num semiárido, a gente não tem recursos naturais para a gente poder chegar e ter esse turismo tão grande no município, mas as pessoas de fora vêm para Coité por conta dos eventos. Por conta da nosso cultura. carro-chefe. Ô, Juninho, compadre Luizinho, termina aí, viu? Vou falar do eu já terminei. Terminou? Pode acunhar. A gente vai para você ter ideia. Eu gosto de compadre Arthur, tem um detalhezinho bonitinho, né? Assim, ele vai lá nos números e falou do semiárido. Nós estamos aqui né, Luizinho? Vamos lembrar. A gente tem esse cenário aqui, que começou aqui a gestão de Marcelo, lá na pandemia, que todos os artistas de Coité foi contemplado. Projeto incrível.
Rolou o mundo isso aí. Emocionante. Rolou o mundo. A Coité Live Music foi parar fora do Brasil. E prefeituras procuraram a gente para comprar o projeto. E a gente hoje mostra isso, posta isso mais de 200 mil vezes. Quando a gente vê que tá acabando, a gente posta de novo. Um cenário de coisa grande, né, Bia? É uma estrutura gigantesca, incrível. Uma equipe enorme aí por trás, ó. Por trás disso aí. Vocês não viram tanto que a gente tava aí por trás aí. E pega lanche, não sei o quê. Play, vai, gravando, a gente todo mundo ficar em silêncio, uma sincronia. Aí, e a gente estava iniciando a gestão, papai dando esperança ao artista. Peraí, Bia, papai estava assistindo Luizinho lá, porque lá nós estamos sendo transmitidos aqui pelo Facebook e pelos YouTube, como disse papai. Papai disse, ô Nil, o filho do Paleleu tá descalço, esqueceu o sapato. Não, pai, é moda mesmo. Foi, ele tirou o sapato. Então, foi uma coisa que, ó, Bia, quase todos têm esse vídeo. Cada artista pede lá para a empresa que fez, né, Arthur? E pode ter essa imagem aí pro resto da vida, né? Os artistas estão vendendo a sua arte através dos vídeos da Coité Folia. Hoje a gente utiliza a questão do live music. Hoje mesmo eu estive com uma comunidade, né, que falou o seguinte: eu não conheço tal banda. Eu, calma, botei no live music. A live music a gente consegue apresentar todo mundo. Seguinte, a banda é essa daqui. Boa, pode deixar. E aí pronto, aí a gente vai apresentando sempre as bandas, né? Pelo projeto da Live Music, que eu acho que, apesar de já ter passado a pandemia, a gente pode criar depois, né, Bia? Pensar um outro projeto. Tô com saudade, eu tô com saudade. Pra gente poder chegar eu tô doido pra ganhar o Eu dinheiro. confesso que eu tô com saudade. Pra gente poder fazer com que outros artistas, né, que não puderam ser contemplados possam agora, na Live Music, possam ser contemplados para que eles também criem, porque nem sempre o artista ele vai ter condições de criar um material audiovisual bom para poder apresentar sua banda para outras cidades. Então, muita gente no ano passado e no ano de 2022, né, falaram para mim que foi, eu peguei o vídeo da live para poder apresentar minha banda e hoje eu vou tocar em tal cidade. Então, isso fez com que o artista também tivesse um material bom. Exatamente, foi o que eu falei. Agora já passou uns 3 anos aí, a gente tem que chegar e planejar também uma outra situação. Né? Eu já vou botando mais carga pra gente. Ô Luizinho, fica aí. Que a gente gosta que a gente faz, a gente gosta. Pra gente poder chegar e possibilitar, oportunizar outros artistas a ter esse material, entende? Esse material audiovisual com qualidade para poder que ele possa exportar a Conceição do Coité. Luizinho, não sai daí não, Luizinho. Fica aí mais nós, viu? Você vai fechar o programa com a gente. Meu microfone tá parecendo microfone de vendedor de garrafada. Olha como tá. Vou só relembrar esse final de semana, essa abertura. Opa. Abertura do circuito no Parque de Exposição aqui em Coité. É o São João da nossa gente, é o São João do nosso jeito. Lembrando que nós sempre tivemos essa ideia do Circuito Gonzagão como o nosso São João tradicional, nosso São João da roça, né? E vamos ter Roquinho do Forró, a gente vai ter Cacique do Nordeste, Duguinho, que está de volta aí. Do acordeon. Não é? Duguinho do acordeon, vamos ter Bruma Leve, Forró do Fio, Tiago Sanfoneiro, Quarteto do Forró. É do Ebert, Quarteto de Forró, Flávio Araújo, Cristiano Santos, Cinho Lins, Rayane Almeida. Então, assim, muitas dessas bandas aqui, elas são requisitadas o tempo inteiro em outras cidades. E elas são nossas, são ouro da casa. Então, vamos valorizar nosso ouro da casa, né? Muito bem, né, compadre? O Zelinho está dizendo que Marcelo aqui é diferenciado, é mais bonito do que o Vertinho Cadinho, né, compadre? Vertinho está fazendo que esse pardal Caduninho. Aí, Vertinho de Ninho, não fale isso, não. Mandar um abraço aqui para Renato Souza, compadre Renato aí, tá vendo a gente, gosta do Coité Cultura. Zelinho, valeu pela audiência, né, Zelinho? Tem mais gente aqui. Não deu para mandar os alô para todo mundo, né? Para Luizinho tá aqui, o Fábio Lu vendo a gente também. Vamos fechar aqui o bate-papo. Compadre Arthur, mas Padre Bia, você tiver mais algo a nós expor aí, porque nós estamos no horário. Se você quiser crescer a conversa, a gente adianta. A rádio aqui nós só desliga quando troveja. Tá chovendo, né? Mas bola nada, não, Ninho, só agradecer mesmo pelo convite, né? Pela parceria. E torcer que esse São João sai bom como foi o Coité Folia, né?
com certeza vai sair, entende? Eu acredito, acima de tudo, que Deus está sempre por nós, né, guiando o nosso caminho. Eu sempre, Bia, de vez em quando, ela me liga assim, tá bem? Eu falo assim, Deus está na frente. E a gente vai conversando, né? E aí eu só tenho a agradecer a você pelo convite, por esse bate-papo interativo, né, dinâmico e extrovertido. É sempre bom lhe ouvir com esse trejeito, né, bem nordestino de se falar. E agradecer ao público, agradecer a cada pessoa da gestão que contribui com os eventos, né, do município. Não dá para citar nomes aqui, porque senão a gente vai até a madrugada, a gente vai criar uma alvorada aqui, né, para a gente poder citar o nome de todo mundo, né? Mas eu agradeço a todos aqueles que contribuíram diretamente, indiretamente, aqueles que passaram pela gestão e hoje já não contribuem mais com a gestão por algum motivo, né? Sim. Mas que estava sempre ali apoiando e até hoje apoia a gente, né? Manda uma mensagem, não estou mais trabalhando na gestão, mas estou aqui se precisar, pule e grite. Vai um abraço fraterno para a professora Eugênia, né? Que sempre contribuiu comigo, né? Independente da gestão. E dia desse a gente troca algumas mensagens, ela sempre manda mensagem de fé e otimismo, para que a gente sempre supere as adversidades. Então, esse abraço fraterno e que acunhe logo esse forró aí para a gente dançar bem agarradinho, com licor, tomando um licorzinho bem, né, de aquele licor de tamarindo que chega a fervir no meio dos trombos. Ele gosta, eu gosto. Ah, Maria. E aí, chega de água na boca. Aí, pois é isso. Muito obrigado a todos os ouvintes, né, todos os telespectadores do Culto é Cultura, né, a Bia, parceira véia, né, a gente está aqui sempre, né, grudado nesses eventos, né, não só no evento, mas em toda a gestão. Vocês não vão curtir, né? Vocês vão trabalhar, e segurar. Curtir também. Curtir Dá tempo? Dá. Lá ali atrás do palco a gente... E por aí vai. E você, Bia, pode dar suas condolências. Ninho. Condolência. Ninho, olha, o seu programa é um barato. Muito bem. A gente fica muito à vontade, né? Que bom. Que bom, me chame mais vezes, por favor. Nós vamos ver, arrumar muito obrigado pauta aí para nós ir, né? Por todos que ficaram aqui presentes no programa, acompanhando, todos os telespectadores. Obrigado a você pelo convite, Ninho. Obrigado, Arthur, por acompanhar aqui essa entrevista incrível. E convidar, né? Vamos para o Circuito Gonzagão, vamos para o forró de qualidade, com ouros da casa. Parque de Exposição esse final de semana, próximo final de semana Aroeira, o final de semana oficial de São João, Salgadalha Almas, São João, Bandiaçu, junto com a gente. E Deus na frente, e obrigado a todos por tudo. Né? Abraço a toda a gestão, todos os secretários, parceiros, chefes de departamento. Obrigado a todos. Citar nomes aqui é complicado, como o Arthur falou. E agradecer sempre ao prefeito Marcelo pela confiança. Muito bem, Bia. Pela confiança, porque assim, é outro diferencial, né, Arthur? Entrega, confia, sabe? Mas ele sabe porque está confiando, né, Bia? Acredito Graças a Deus. Muito obrigado. Ele não vai confiar. Marcelo tem um olhinho assim, pidão, ó. Ele tem um olho pidão assim. Ele conhece, ali é ninja, né, Padre Marcelo? Muito bem. E é isso mesmo. A confiança você vai fazer valer até o dia que você respeitar isso. Eu acredito que enquanto você fizer a confiança com ele, acredito que as coisas vão acontecer. E agradecer a minha família, né, principalmente a meus irmãos, que segura minhas pontas, viu? Porque essa mulher aqui não para, 24 horas de manhã de madrugada, e eu tenho dois melhores amigos na minha vida que seguram a barra. Tem que ter. Fortemente. Por exemplo, eu sempre digo para a turma, Bia, que é um versículo bíblico e um ditado do tempo de vovô. Povo informado é povo civilizado. Num bate-papo desse aqui, a nossa audiência é uma audiência estável. Quando a gente termina aqui o programa, o Facebook e o YouTube dá uma relação para a gente de 400, 600 pessoas que nos assistem. Eu vejo um Michael Jackson na audiência, porque 400 pessoas assistindo a gente, está de bom tamanho. Quem está assistindo, ótimo. Quem está assistindo a gente é porque gosta, quer ouvir assunto da sua cidade. Esclarece muitas coisas. Exato. Por que eu vou falar de Juninho mais um minuto aqui? Porque as pessoas... Não, é porque eu paro nos pontos de cafezinho, eu sou um fofoqueiro desgraçado, subindo e descendo.
E aí as pessoas sabem que eu sou politiqueiro, tá ali, mas eu batendo papo, e eu vejo as pessoas falando que Juninho vai para ali, leva para lá, e que Juninho... E as pessoas acham que Juninho é um secretário de eventos, junto com que ele e Arthur. E as pessoas precisam saber, para não, né? Juninho não tem nada a ver com as bandas, faz o que Marcelo pede. Às vezes ele ajuda. Olha quem tá assistindo aí, manda um abraço para ele lá. Ó. Ei, compadre Leleu, tá lá no sofrimento, né? O cativeiro, né, compadre Leleu? Abraço, Painho, viu? Aí, compadre Painho, sua menina tá aqui. Minha sabida, foi, Luizinho, compadre Leleu. Ele com aquela perninha torta dele tá ali, olha o Coscobeu. Ali vai longe. Olha a idade que ela tá pegando. É uma figura que... Meu primeiro voto foi em Leleu, em 88, quando ele foi vereador. Lá em casa, papagaio, gaiola... Vereador mais votado em 88. Foi. Então, assim, a gente... É bom esclarecer, né? Sempre é bom ter... Eu estou falando no momento oportuno de falar aqui que o padre Juninho não tem cargo de prefeitura, não é secretário, não é nada. Como já falei de outras pessoas aqui, no momento oportuno a gente tem falado, para não ficar achando que tem cargos que não tem. Ele apenas tem uma licitação desse ano, ele vai disputar na próxima, se perder, como já perdeu, né, Bia? Perdeu essa aí, a empresa, como eu falei, a empresa entra em contato com uma empresa de fora e pede ajuda, né? E ele terceiriza o serviço. O processo licitatório é online pelo Banco do Brasil e pessoas do Brasil todo participam, entende? E aí, às vezes, quem ganha são pessoas de fora, não é do município, e contactar alguém que é do município, nesse caso... mais fácil de conduzir. Que fica mais fácil ele administrar, porque às vezes, vamos supor, a gente vai ter agora um São João. Quem é que de Minas Gerais vai mandar o som de Minas Gerais para cá, para o São João? Como o Sergipe já ganhou uma vez aí, sendo que lá, Sergipe já ganhou. Então, o que é que eles fazem? Eles contratam alguém daqui, vê alguém daqui, né, que faz essa contribuição com eles e ajuda a gestão também daqui. É o caso de Juninho. Juninho, quem ganhou não é a empresa, não é de Coité, e Juninho faz essa contribuição assessorando ele aqui no município. Pois é, pessoal, o bate-papo é esse. Vocês fiquem sabendo que as bandas estão aí, a pedida do prefeito, o prefeito tirou duas de mim, me deu três, me tirou duas, me deu uma ali para botar fulano, tirou duas de Velho Forrobodó, botou outra ali, porque ele quer botar todo esse Coscobeu. Aperta de lá, aperta de cá. Eu falei, Marcelo, tu só vai me dar, Nil, dê graças a Deus. Dê graças a Deus, porque eu vou botar ali caninha aberta para tocar também. Então a gente tem que entender, né, compadre Orlando, tem que entender, é o momento de contemplar, ele não quer saber de cor, de raça, se é africano, se é alemão, e quer botar, e a gente tem que entender, isso é dele, ele não veio para perseguir. Dá uma raiva do Coscobeu assim, dizer, rapaz, eu vou cuidar, mas é assim mesmo, né, velho? É desse jeito que a gente vai ali, né, velho, Forrobodó? Miudinho, furungo, velho. Então é assim, gente, é bom um bate-papo desse, que a gente esclarece umas certas coisas, né, e bota algum papo no ar, né, Barbie? Então por isso a gente agradece a vocês. Vou botar aqui com o pai Luizinho, que o Leleu tá lá doido pra ver, que pensa um homem apaixonado pelo filho. E o andar de Luizinho parece com o de Leleu, já tá meio torto pra um lado, né, Luiz? Fechar, agradeço a vocês, a hora que precisar bater um bate-papo, tiver uma pauta, um assunto bacana, a gente estamos aqui. Obrigada. Valeu, Deus abençoe, viu? Valeu, povo bom, sexta-feira. Tchau, gente. Nós volta normal aí o bate-papo, o samba, os forró. E vou fechar aqui, botar com o pai Luizinho, depois eu fecho aí com o circuito de Gonzagão. Um abraço. Um beijo em você eu quero dar. Saudade presa no meu coração. Eu fico louco, alucinado, muito doido, apaixonado por você. É pena que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder se eternizar. Joga pra cima, então diga que valeu. O menino ficou pra trás. Então diga que valeu. Pra trás. Faz todo o tempo, né? Nilson Santana, colado no circuito
Gonzagão. Vai começar o nosso São João. Aqui em Coité já é tradição. Todo mundo enganjado, é só alegria. A abertura é 2 dias no Parque de Exposições. Vai ter forró a noite toda. Eu vou beijar na boca, é muito arrasta-pé. Vai começar a melhor festa do ano no Circuito Gonzagão, em Conceição do Coité. Eu tô bolado no Circuito Gonzagão, se Deus quiser eu não abro mão. Vai começar a melhor festa do ano aqui em Coité, no Circuito Gonzagão. Eu tô bolado no Circuito Gonzagão, se Deus quiser eu não abro mão. Vai começar a melhor festa do ano aqui em Coité, no Circuito Gonzagão. Ei, São João danado de bom. E o Santana. Depois do parque vou pra Aroeira. É forró a noite inteira, chega com